Olá, prezados. Tudo bem? Bom, agora, ainda dentro da nossa fisiologia sanguínea, nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre os leucócitos. Vamos então começar a falar sobre um sistema chamado sistema imunitário. Para isso, a gente precisa entender o que é imunidade. A imunidade é a capacidade que o corpo tem de se proteger de vírus, bactérias e outros organismos. Imunidade vem do latim immunis e quer dizer isento ou dispensado. Esses agentes infecciosos que estão ali no nosso corpo, eles precisam de um hospedeiro. E o corpo humano é um exemplo de um hospedeiro, porque a partir desse hospedeiro eles passam a se reproduzir. Agora vejam que interessante, existem características chaves desse sistema imunitário. Quais são elas? Primeiro, especificidade. Segundo, memória. Esses dois processos, eles fazem o quê? Eles distinguem o que é próprio do corpo e o que é não próprio do corpo, porque eles precisam organizar uma resposta direcionada para invasores específicos. Se isso não acontecer, o nosso sistema imunitário começa a atacar as nossas próprias células. Bom, quais são então as funções principais desse sistema imunitário? Primeiro, ele protege o corpo de invasores causadores de doenças, que são conhecidos como os patógenos. Eles removem células mortas ou danificadas. Um exemplo disso são os eritrócitos que nós vimos em aulas passadas. E também eles reconhecem e removem células anormais, porque muitas vezes no crescimento e desenvolvimento das células, elas acabam tendo um desenvolvimento incorreto. E aí esse sistema passa então a remover estas células, ok? Bueno, gente, algumas vezes o sistema imunitário do corpo ele falha em executar algumas funções normais. E essas funções elas podem ser de três tipos. Primeiro, pode acontecer de haver respostas incorretas, ou seja, o mecanismo que distingue o que é próprio e o que é não próprio, ele acaba falhando. E o que o corpo faz? Ele ataca as células do próprio corpo. Isso a gente chama de doença autoimune. Nós também podemos ter respostas exageradas. Às vezes, a proporção que o corpo gera em relação ao antígeno passa a ser muito grande. Então, nós passamos a ter alergias. Ainda, nós podemos ter falta de resposta. O que acaba acontecendo é que o sistema imunitário ele não funciona de forma adequada. E o que nós passamos a ter? Doenças por imunodeficiência. Desculpa, gente, errei aqui, tá? Imunodeficiência. Bom, vamos entender um pouquinho este quadro. Bactérias e vírus, elas requerem mecanismos de defesas diferentes. Porque, primeiro, uma bactéria é uma célula e geralmente ela tem parede celular. Isso nós já vimos em outras aulas. Quais são as condições de vida? Geralmente elas podem se reproduzir e sobreviver fora de um hospedeiro. E qual é a suscetibilidade da bactéria em relação ao medicamento? Ela geralmente pode ser morta ou inibida por antibióticos. E o vírus? Primeiro, o vírus não é célula, ele é ácido nucleico envolto por uma capa de proteína. Dessa forma, ele passa a ser um parasita, ele precisa de um hospedeiro para se reproduzir. E eles não podem ser mortos por antibióticos. Nesse caso, a gente consegue fazer com que haja alguma inibição por antivirais. É claro que, para além de vírus e bactérias, os parasitas também se constituem numa preocupação adicional significativa em relação à saúde pública. Bom, qualquer que seja a natureza do material estranho que entra no corpo, a resposta imunitária interna vai incluir sempre os mesmos passos básicos. Primeiro,
Vai haver uma detecção e identificação da substância estranha. Eu vou saber que é uma substância estranha ao meu corpo. Segundo, o corpo começa a gerar comunicações com outras células imunitárias para desencadear, então, uma resposta organizada. Terceiro, vai haver recrutamento de ajuda e coordenação de resposta de vários outros participantes. E aí, finalmente, chega ao ponto da destruição ou supressão deste invasor. Bom, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre esses leucócitos. Elas são células responsáveis por toda a resposta imunitária, são as chamadas células brancas do sangue, então nomeadas como leucócitos, tá? Na grande maioria das vezes, gente, os leucócitos eles são bem maiores do que os eritrócitos, porém são bem menos numerosos. Isso a gente já viu também em aulas passadas. Embora a maior parte desses leucócitos esteja no sangue, eles geralmente deixam os capilares sanguíneos e vão atuar de forma extravascular, fora dos vasos sanguíneos. E eles passam a ser divididos em 6 tipos básicos. São eles eosinófilos, basófilos no sangue e os mastócitos relacionados aos tecidos, e os neutrófilos, isto aqui gerando o que a gente chama de células granulócitas. Existem grânulos aqui dentro e que tem uma função específica. E também nós teremos os monócitos e os seus derivados macrófagos. Nós vamos ver que os monócitos vão se converter em macrófagos, e os linfócitos com os seus derivados plasmócitos. Ainda existem as células dendríticas, que são células que estão sendo bastante estudadas agora, e que está aqui esta célula dendrítica, tá, gente? Então, como já foi dito, nós temos os granulócitos, que possuem grânulos, granulações características no seu citoplasma. São eles os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. E temos os agranulócitos, que passam a ser os monócitos, que vão se converter em macrófagos, e os linfócitos, e também as células dendríticas, tá? Essas granulações, gente, elas contêm diversas enzimas antibacterianas e outras substâncias que estão relacionadas com a função dessas células, tá? Então, vamos pensar um pouquinho nos neutrófilos. Eles têm função de fagocitose. Os eosinófilos geralmente aparecem nos locais onde encontram-se parasitas. Os basófilos, gente, eles vão sempre liberar esses grânulos para o exterior ao serem expostos a qualquer tipo de estímulo. Um grande exemplo disso é a liberação de histamina nas alergias, tá? Depois, os monócitos, eles vão cumprir função de fagocitose quando passam ao tecido e passam a ser convertidos em macrófagos, ok? Bom, onde são formados, como é feito a gênese desses leucócitos? Os granulócitos, eles passam a ser formados na medula óssea. Já os linfócitos, eles são produzidos nos diversos tecidos linfogênicos. Quais são eles? Linfonodos, baço, timo, tonsilas e em vários bolsões de tecido linfóide, tá? Esses granulócitos e os monócitos, eles ficam armazenados na medula até que seja necessário a sua função, tá? E existe aqui na medula em torno de triplo de leucócitos circulantes do que necessário, suprindo então 6 dias de defesa a partir dessas células. Já estes linfócitos, eles estão armazenados nos tecidos linfóides
e uma pequena partezinha deles está temporariamente no sangue, tá? Bom, qual é o tempo de vida desses leucócitos? Bom, nós temos que dividi-los novamente. Os granulócitos, eles têm uma duração de 4 a 8 horas após a sua liberação pela medula óssea, mas quando chegam nos tecidos onde eles são necessários, eles podem ter duração de 4 a 5 dias. O que pode acontecer é que infecções muito graves, esse tempo de vida se encurta para horas, porque eles rapidamente vão se dirigir à área infectada e podem ser destruídos, ok? Bom, já os monócitos, gente. Os monócitos, eles têm vida média de 10 a 20 horas no sangue. No tecido, eles vão aumentar de tamanho, vão se converter em macrófagos e aí eles podem viver, inclusive, por meses nesta região. Tá? Ainda dentro desse tempo de vida, os linfócitos, eles entram e saem da circulação constantemente. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso a partir da diapedese, ou seja, eles conseguem passar aqui pela parede, né, por essa separação que existe na parede dos capilares. Então vamos pensar um pouquinho como vai acontecer o nosso sistema de defesa, tá? Vamos imaginar que uma farpa rompeu a pele. O que vai acontecer? Várias bactérias vão ser introduzidas nessa ferida. A partir daqui, gente, os mediadores químicos passam a gerar vasodilatação e permeabilidade aqui nesses capilares. E esses quimioatraentes, nós vamos ver daqui a pouquinho o que é quimiotaxia, vão recrutar os neutrófilos, que vão passar então por diapedese por aqui e vão chegar ao tecido e vão iniciar a fagocitose. O que acontece em seguida? Os capilares vão retornar ao estado normal e os neutrófilos vão continuar eliminando a infecção gerada. Tá? Bom, gente, essas infecções, geralmente os neutrófilos e os macrófagos teciduais são eles que vão atacar e destruir bactérias, vírus e muitos outros agentes invasores, tá? Os neutrófilos, eles têm uma característica importante, eles conseguem atacar e destruir bactérias, inclusive na circulação sanguínea. Já os macrófagos, eles não conseguem atuar na circulação sanguínea. Por outro lado, quando eles estão no tecido, eles vão aumentar muito o seu volume, podendo inclusive ser vistos a olho nu nesse tecido, tá? E como que esses macrófagos e neutrófilos se locomovem? Eles se locomovem por uma coisa chamada locomoção ameboide. Ou seja, a partir de uma exocitose é gerada aqui um pseudópode. Esse pseudópode passa a ser lançado o mais longe possível e se fixa à área tecidual, fazendo com que todo o resto desta membrana passe a ser arrastada atrás deles. Mas isso parece bem difícil de acreditar, né? Então vamos aqui ver literalmente no tecido um macrófago indo atrás de uma bactéria. Essa pequena célulazinha ali que corre, ela é a bactéria, e esta célula maior que corre atrás dela, este macrófago, é uma célula de defesa, foi ali e englobou essa bactéria. E imediatamente ele começa a buscar uma outra bactéria. Gente, um macrófago é capaz de destruir até 100 bactérias antes de ser destruído. Ok? Bom, gente, essa é a nossa primeira aula sobre a parte de fisiologia sanguínea, quando a gente começa a falar de leucócitos. Em seguida, eu volto com mais informações. Fica um abraço e até breve.